queria falar com você de um cara que tá fazendo história e a gente tá vendo a história. Eu falo isso para todos os meus amigos corintianos, cara. A gente tá vendo a história passar na nossa frente. Perfeito. Tem o corintiano que viu o Rivelino, tem o corintiano que viu toda a passagem do Dr. Sócrates, tem o corintiano que viu o Marcelinho Carioca, que é o nosso caso, que viu o Neto, que é o nosso caso, e a gente tá vendo o Cássio. Exato. Queria que você tentasse assim, explicar o que é o Cássio pro Corinthians. E se você acha que de fato ele é o maior ídolo da história do Corinthians? Eu acho que não há nenhuma dúvida de que ele seja o maior ídolo da história do Corinthians, porque ele junta tudo, né? Ele junta longevidade, ele junta títulos importantes, títulos inéditos, né? Que é uma coisa que o Neto ele vai ter a vida inteira. Ele era o cara do primeiro título brasileiro. O Cássio estava na primeira Libertadores, no segundo Mundial, mas o primeiro atravessando o mundo, né? Para mim é a mesma coisa, o Mundial de 2000, mas para os rivais não, né? Então também isso o Cássio foi Como o primeiro. protagonista. Como protagonista, é um cara que cresce nos jogos decisivos. Uma vez eu falei para o Marcelinho, você não simplesmente aparecia no pôster, você era decisivo, né? Porque tem um monte de jogador, o Índio, por exemplo, ele aparece em 4 pôsteres. Eu acho que qualquer jogador no lugar do Índio, nesses 4 títulos, o Corinthians seria campeão do mesmo jeito, com todo respeito ao Índio. Mas... O Luizão deu moral pro Índio. Porque o Índio dava assistência para ele, né? Era o Índio e o Kleber, né? Cara, eu não consigo entender. Quantos jogos eu fui no Pacaembu que eu olhava e falava, como é que esse cara joga? Mas enfim, o Cássio, ele junta tudo isso, o carisma dele e a estrela. A estrela. Outro dia eu tava vendo um vídeo, não sei se você viu um vídeo do molequinho argentino falando esse hijo de puta, não sei o quê. Parece que toda vez que o Corinthians joga, eu não sei há quanto tempo existe essa merda de Corinthians. Mas parece que ele Mas nasceu. desde que existe, o Cássio já tá jogando nesse time. Molequinho, é verdade. Porque o argentino tem... O Cássio eliminou na Argentina e nos pênaltis. Ele eliminou o News Old Boys, não foi nos pênaltis. Ele eliminou os pênaltis. O Racing no El Cilindro. O Boca na Bomboneira e o Estudiantes em La Plata. Exatamente. Nos pênaltis. Então, Nos assim, pênaltis. vai para os pênaltis, os caras olham e falam assim, não vamos ganhar. Eu costumo brincar assim, eu falo assim, só 2 times na história eliminaram o Boca na Bomboneira do Brasil. O Santos de Pelé e o Corinthians de Cássio. É isso. Olha o tamanho que o Cássio tem pro Corinthians. Então, quando eu vejo, de repente, o Carlos Miguel tem que ser titular... Nada contra o Carlos Miguel. Eu acho que, inclusive, se ele ficar no Corinthians mais 2, 3 anos, se ele aguentar a bronca... ele tá pronto. Ele tá pronto. Ficar 3 anos ali no banco do Cássio, eu acho que o São Paulo sofreu muito quando o Rogério Ceni saiu, né? Sim. E eu acho que o Corinthians... E o Lucas Perry hoje convocado para a seleção, né? Tava lá, o goleiro prontinho. Eu acho que o Carlos Miguel é o cara para substituir o Cássio, né? Concordo plenamente e concordo que o Cássio seja o maior ídolo, o maior jogador da história. Não é o melhor. Não acho sequer o melhor goleiro da história. Acho que o Dida foi mais goleiro do que ele, mais seguro. Eu, pelo menos, tinha muito mais segurança com o Dida no gol do que com o Cássio. Só que, por exemplo, na Libertadores em 2000, o Dida não pega um pênalti. 5-4 ele não pega A estrela do Cássio é infinitamente maior a do Dida, mas o Dida era um senhor goleiro também. Mas para mim, Cássio, disparado. E aquela história, aquele chavão, a gente só vai ter a noção. O Cássio, daqui a 70 anos, eu acho que as histórias vão até ser multiplicadas, vão ser contadas de uma maneira mais fantasiosa, porque ele vai gerar essa inspiração. Vai ter aquela brincadeira assim, o Cássio pediu um Big Mac no Burger King e foi atendido. Exatamente. E vai ter história verídica que vai ser contada dele e os caras vão falar, não é possível. Não é possível que ele fez isso. Mas vai ter vídeo, né? Vai ter vídeo para provar. A história vai aumentando. E o Cássio tem uma coisa que, assim, todas as decisões por pênaltis, isso não é uma informação carimbada, porque assim, eu acompanho o Cássio há muito tempo, né? Todas as decisões por pênalti que o Cássio participou, eu só me lembro de 2. Todas o outro time perdeu pelo menos um pênalti. Todas. Eu não lembro de nenhuma decisão que bateram e fizeram todos. Eu não lembro. E só lembro de 2 que ele não defendeu. Que foi aquele chute do Robinho na Lua na semifinal do Paulistão, que o Corinthians perde pro Palmeiras na Arena. E um Corinthians e Brusque. Corinthians quase eliminado, né? E o Carlos Alberto, que jogou no Corinthians, o Gato, chuta pra fora o pênalti e o Corinthians acaba classificado. Isso. Quer dizer, é um número muito forte, cara. O cara tem uma presença no gol ali que... Enfim, esse... Carlos Alberto que entregou uma Copa do Brasil nossa, né? Pouca gente lembra, mas quando tá 3-0 Corinthians e Sport, a bola na lateral no Morumbi, era só ele dominar, não fazer nenhuma gracinha, ele simplesmente entrega a bola pro jogador do Sport, bola para um, bola para o outro, você chega no Enilton, ele faz o gol. 3-1 foi o gol do título, né? Porque depois lá o Sport ganhou por 2-0. Mas essa Copa do Brasil eu não lamento tanto. A de 2008, você tá falando. Porque depois deu para ganhar... Nessa época, você ganhava a Copa do Brasil, jogava a Libertadores no ano seguinte e não a Copa do Brasil. Mas se jogasse de 2009 com aquele time... Poderia ter ganho a Libertadores, é verdade. Mas pelo menos ganhou uma Copa do Brasil em cima do Internacional, né?
Nosso... A Copa de 2009, você está falando, que é a passagem do Ronaldo, né?